O Flamengo será mais forte em 2020 do que foi em 2019? Como é que está o Flamengo no mercado da bola aí, hein? Então, além do Pedro Rocha, né, que o próprio Marcos Braz trouxe ali, o Gustavo Henrique, Gustavo só vem em fevereiro. Pô, só vem em fevereiro? Tá férias? Não, porque ele tem contrato até 31 de janeiro com o Santos. Então, para que não haja quebra desse contrato, tem que pagar uma multa, espera o fim do contrato. 1º de fevereiro anuncia ele como jogador oficial, se apresenta e tal. Pedro Rocha não. Vem por empréstimo de 1 ano, com o Flamengo acordando com o Spartak Moscou um valor fixo. Olha, final desse 1 ano, gostei, compro. Aí o Flamengo vai lá e compra o Pedro Rocha. Agora, há alguma preocupação do Flamengo. Qual é? Hoje eu conversei com umas pessoas ligadas ao Bruno Henrique. A proposta vem. E vem forte. Da China? Vem proposta forte. Há um interesse inicial do staff do próprio Bruno Henrique de uma renovação de contrato, até para melhorar a condição salarial. E eu acho que está corretíssimo. Merece. Porque ele não tem o salário do Gabigol e do Arrascaeta. E ele entregou igual ou mais do que esses dois. Está no mesmo patamar ou acima, né? Ou outro patamar, como ele brinca. Outro patamar. Então, assim, é a questão de custo-benefício. Pô, eu entreguei. Agora é o seguinte, João, eu estava fazendo esse exercício no Tarde Redonda e vou trazer aqui para vocês. Olha quando um clube está com dinheiro, que é o caso do Flamengo. PSG, Real Madrid e tem um outro, você acha que o Manchester United. Tem 3 gigantes da Europa que querem o Renier. A multa é 35 milhões... Arsenal, obrigado. 35 milhões de euros. O Vinícius Júnior saiu por esse valor. 45, Vinícius. 45. O Paquetá por 35. Isso. O Flamengo com dinheiro não tem pressa de vender. Correto? Correto. É a multa. Negocia um pouco aqui, um pouco ali e vende praticamente pela multa. O Santos, como a maioria dos clubes brasileiros, precisa vender. Vendeu o Bruno Henrique ao Flamengo por 22 milhões de reais. Fazer uma conta rápida, se o Santos não precisasse de dinheiro, se vendesse por 20 e ficasse sócio do Flamengo numa operação futura de 20%. Então, eu vendo ao Flamengo 80%, 16%. Pô, presidente, você vai abrir mão de 4 milhões? Bom, mas a gente precisa de 4 milhões para pagar aqui, não dá para abrir mão. Mas se desse para abrir mão, a proposta da China que está para pintar para o Bruno Henrique é na casa de 90 milhões de reais. 90 milhões de reais? Se o Santos fosse sócio do Flamengo em 20% numa operação futura, ou seja, 1 ano depois, lucraria mais do que a venda, 18 milhões. Será que o Flamengo segura isso aí? 90 milhões? Então, aí é o seguinte, João, pode ser um argumento do Flamengo para tentar tirar o Michael do Goiás. Goiás, 50 milhões eu não vou dar, mas você fica sócio aqui na operação futura. Michael valoriza, eu vendo ele muito mais caro e você recebe mais do que receberia agora. Só uma coisinha a respeito do Michael. O Corinthians já fez essa proposta. Ah, por qual valor? 22 milhões e 500. Por metade. Sim, 50%. 50%. E 3 jogadores. 3 jogadores e 22... Você não pode chegar com 40, você não pode chegar com 40 milhões e deixar sócio em 20%? O quê? O quê? 40 milhões mais dinheiro. O Goiás não fará nenhum tipo de negócio. Eu conheço o pessoal do Goiás. Eu sei. Conheço as pessoas que estão lá. Eu conheço bem as pessoas. O Goiás não fará se não for cash. Agora, eu acho... Se for long play, com aquele carnezão, pode esquecer. Agora, eu acho 50 milhões pelo Michael muito. Todos acham. O Palmeiras e o Corinthians acham. Eu acho muito dinheiro para um jogador que apareceu numa Série B mais Série A. Eu acho muito. Agora, vamos pensar com a cabeça do Goiás. Se eu sou o Goiás... Eu posso pedir o que eu quiser. O cara vale 50 milhões e eu puder arrancar o dinheiro... Agora também é o seguinte... Teve um jogador do Goiás também que era para ser vendido por milhões e nunca aconteceu. Lembra? Araújo. Araújo saiu pelo valor do último contrato. Porque segurou. Então a questão é, João, não vai aparecer ninguém dando as 50 milhas. Não é melhor vender metade por 20, Mas Quesada, vamos fazer a conta que eu acabei de fazer. 40. Vende por 40. O Araújo poderia ter saído... O Flamengo vai Araújo poderia ter saído... Mas olha aqui, olha a conta que eu tô fazendo. Poderia ter saído 6 meses antes. O Flamengo pode oferecer 40 milhões? Pelo triplo. Não, olha só. Pode oferecer não tô dizendo que o Flamengo pode oferecer 40, João. Tô dando uma hipótese aqui. Não, peraí. Pode ou não pode? Isso não, o Flamengo pode. Dinheiro o Flamengo tem. Você destrói meu argumento. Não, eu tô usando um argumento que não pode, você falou que talvez possa. Olha aqui. Aí você me derruba, pô. Goiás quer 50. Você oferece 40 e deixa o Goiás só assim 20. Num ano, o Bruno Henrique explodiu 4 vezes mais o valor. Fabinho, a gente tá falando de 50, mas também 40 não é pouco dinheiro, né? Não. Sim, mas você acha que o Flamengo não tem? O Renier sendo vendido por 35 milhões de euros, são 150 milhões de reais. Nada contra o Michael, eu acho excelente. Não vai ter dinheiro em caixa? Muito dinheiro. Dinheiro em caixa pro Flamengo não é problema. Caso o Renier seja vendido por 35 milhões de euros,
O Flamengo está chegando a um acordo que não está fechado com a Inter de Milão para pagar 16 milhões de euros. Menos da metade. Pelo Gabigol. Sobrariam 19 milhões de euros, é isso? É isso? 19 milhões, sim. E detalhe, João, a Inter não estaria vendendo a totalidade do Gabigol. Por quê? Aí é o entendimento de quem negocia. Pô, eu vou ficar sócio aqui porque ele lá valoriza, eu ainda ganho a mais numa negociação, que é a questão do Bruno Henrique do Santos. Tem 23 anos. E ele não pode ser vendido para a China daqui a 2, 3 anos? Voltando no caso específico do Bruno Henrique, o Bruno Henrique tem 29, né, gente? 29. E a China não pode pagar nele? 29 ele vai fazer agora. Isso, dia 30. Não, vai fazer 30. Não, 29. Vai fazer 29 agora, dia 30. Vocês podem decidir? Não, porque quer envelhecer, ele quer botar o cara balzaquiano. Dia 30 agora de... Quando é o aniversário dele? Dia 30 de dezembro ele faz 29 anos. Os ingleses gostaram muito dele. Ele tem bom gosto, muito falado na Inglaterra. Ele tem bom gosto. Vamos parar para refletir. Qual é o melhor ano da carreira do Bruno Henrique? 2019. Ele fez um ano legal em 2017 no Santos? Fez. Muito. Mas igual a esse? Não. Não. Também não jogou as mesmas competições. Ele jogou o que deu para jogar, filho. Não, mas também não jogava nesse timaço também. Tudo é. Vamos também contextualizar. Cara, não, mas a visibilidade é diferente, João. É bonitão, você tem pai. Você tá comparando um negócio com o outro, meu senhor. Você tá tirando pai de filho feio. Eu concordei com você lá, mas agora não dá pra concordar. Agora, quem foi o cara da seleção? Bruno Henrique. Da seleção? Da seleção, que é o Flamengo. Ele foi o jogador mais importante. Claro que foi. Olha só, nós temos uma arte aí, porque é o seguinte, por que estamos falando do Flamengo? Porque o Flamengo é um time realmente que atingiu um nível superior aos demais e é uma referência aí de competição para a próxima temporada. Será que o Flamengo conseguirá manter o time para 2020? Diego Alves, contrato, 31 de dezembro de 2020, está negociando para renovar e estender o contrato. Esse fica para sempre. Esse vai ficar. Vamos em frente. Sempre. O goleiro vai ficar. Rafinha, até vai ficar. 21. Rodrigo Caio. Esse é um risco. Rodrigo Caio jogou um. Pode Essa ser linha de 4, o único risco é perder o Rodrigo Caio. Mas aí você já pelo Rio. Mas aí você já trouxe o Gustavo Henrique. Então, teoricamente, você já tem um substituto imediato. Você vai ter que botar um substituto. A gente não aprofundar para não estragar o negócio do João aí. Também acho que uma zaga Gustavo Henrique e Pablo Mari, eu não faria. O Gustavo Henrique também não é um dos mais velozes. Mas desses aí, quem tem mais chance aí é o Rodrigo Caio. Mas não tenha dúvida nenhuma. Porque o Barcelona parece que tem interesse e tal. Mas tem contrato até 2023. Vamos para o meio-campo. Quem fica, hein? Arão jogou muito contra o Liverpool. Aí todos podem sair. Gerson. Everton Ribeiro esticou o contrato. Arrascaeta também tem contrato até 2023. O que mais tem chance de sair o quê? O Gerson? Não, eu acho que pode aparecer qualquer time. Não sai ninguém? Para a Europa, Gerson. Para outros mercados menores, mas com dinheiro... Arão não é o tipo de posição que a Europa fica correndo Europa atrás. não, mas outros mercados. E nem a China. A China não vai buscar. Temos que falar de China e Europa hoje em dia, né? Vai para o mundo ucraniano. Não, o mundo ucraniano é a Europa. Moscovita, Bielorrússia. Eu acho que nenhum. O Everton Ribeiro já esteve lá, já jogou fora. E o Arrascaeta, para mim, esse é intrigante, porque ele é um jogador jovem, muito talentoso, muito hábil e por alguma razão insondável não interessa a clubes da Europa, ou pelo menos nenhum clube da Europa demonstra claramente o interesse nele. Nunca teve essa possibilidade. Então tá bom, risco, Gerson sair. Acho que o Gerson. Não, o Gerson acabou de voltar, acho que não tem ninguém para sair. E no ataque existem mais ameaças, né? Vamos ver lá. Aí podem sair os dois. Aí pode sair dois. Aliás, um pode não ficar, né? Aí a gente chega à resposta da pergunta que o João fez ao Fábio e que o Pascoal novamente conseguiu desvirtuar, conseguiu desviar o assunto, conseguiu... Eu tá atrapalhando. Qual é o assunto? Vai lá, vamos lá. A pergunta do João Guilherme. Vocês não respondem e vocês não conseguem dar um encerramento na frase de vocês, a culpa é minha. A pergunta do João Guilherme falta de argumento, se o Flamengo continuará forte em 2020. Você se lembra? É tão distante a pergunta, João, talvez você não... Claro que sim. Não, foi feita ontem a pergunta. Conseguirá manter o time e ficar mais forte. E aí você falou isso, aí o Pascoal começou a falar de patamar. Gabriel Barbosa... Se perder esses dois, que eu acho que para mim, acho que são as possibilidades mais concretas de
de perda, viu, Pascoal? É perda. Porque perca é nome de peixe, pra quem não sabe. A perquinha? Então, eu acho que aí o time se enfraquece, João. Porque nós perdendo o ataque. De dois caras que não são só bons atacantes, são excepcionais atacantes. Eles foram responsáveis por 40, quase 50 gols do Flamengo no ano. Né? Eu vou te falar um negócio. O Flamengo teve uma dupla de ataque nos anos 50 para 60, formada por Dida e Henrique. Eles juntos marcaram 300 e poucos gols com a camisa do Flamengo. Durante quantos anos? Durante vários anos, 8. Que era uma época que os jogadores ficavam nos times, né? Eu acho Bruno Henrique e Gabigol caminhando para se tornar a maior dupla de ataque da história do Flamengo. Se ela continuar. Se ela continuar. Porque se ela tiver existido durante um ano só... Desculpa, é histórica já, né? Não, ela é... Quantos gols já nessa temporada? A gente não pode correr o risco de O Bruno fez 35. De determinar alguns fatos como históricos, enquanto a história ainda está sendo se movendo, está sendo escrita. Quer dizer, nós estamos falando, é como dizer, perguntar se o Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo. Por exemplo, o Ben já acha isso, né? Eu acho que se você olhar para o que ele fez em 6 meses, talvez ele seja o técnico que mais fez em 6 meses na história do Flamengo. Eu não sei se... O Flávio Costa, que foi técnico do Flamengo durante anos. Cláudio Coutinho. Mas o Flávio Costa acho que foi o cara Carpegiani, campeão mais tempo do mundo. e numa época que o Campeonato Carioca era muito importante e tal, não sei o quê. Então, vamos devagar. Assim. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa escreveram uma história em um ano. Se ficarem em 2020... Aí você tem uma coisa que já é até raro no futebol brasileiro, 2 anos, né, com o mesmo time. Eles fizeram 75 gols esse ano. 75? Eu chutei 50 porque eu tava... Quanto fez a dupla lá de Henrique que você falou? Mais de 300 em 7. Agora, é uma dupla... Essa média, em 4 anos, eles alcançam a O duro é ficar dupla 4 Henrique anos, e Dida. O duro é você manter hoje... Cara que se joga mais hoje. Mas você sabe que é curioso, Flavinho, que conversando com as pessoas que cercam os dois jogadores, os dois estão muito satisfeitos no Flamengo. Claro que a vida do Gabigol não depende só da satisfação pessoal dele, né? Você tem que acertar com a Inter, já acertou, mas tem que acertar com ele. E claro que a idade joga muito a favor dele também. Ele voltou para o cenário, o Gabigol. E se você perder um dos dois ou os dois, a reposição não é fácil. Porque você tem um nível de exigência. Quem vem para o lugar do Gabigol? Diego Costa, muito caro. Mas o Flamengo tem dinheiro. Aí o Flamengo já sondou para entender. Cavani. Tá indo pro Atlético de Madrid. Então assim, aí você vai começar a tentar opções desse quilate. Pedro, não dá? O Marcos Braz ontem disse que é difícil. Né? É difícil. O Pedro, até porque a Fiorentina não quer liberar. Mas olha só, o Pascoal, qual é a certeza que você tem de o Pedro voltar pro Brasil e ser aquele Pedro que antes da cirurgia? E ser um goleador como o Gabigol. O Fábio, Cavani, Diego Costa, são caras que você já estão carimbados. Com todo o respeito que até o Bruno Henrique merece, o Bruno Henrique machucou, teve aquela bolada na vista em 2018, certo? Mas ele vem de um ano espetacular. Sim, mas e o Pedro não. O Pedro estava convocado para a seleção e foi desconvocado porque teve lesão no joelho. Então, mas aí o Bruno Henrique já voltou a jogar. E na mira do Real Madrid. Em alto nível. O Pedro ainda não voltou. O Pedro não voltou a jogar no alto nível dele. O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros para o Fluminense. Foi uma burrice. Preferiu pagar por 11. Sim, foi uma burrice. O Fluminense vendeu por 11 e não vendeu por 12. Ia ser sócio mas do Flamengo. eu não sou diretor do Fluminense para decidir o que está certo e o que está errado. Eu só estou apresentando os números. Porque se você faz um negócio, os caras arrancam tua cabeça. Imagina você negociar com o maior rival, tem isso também. Meus amigos, só vou dizer uma coisa, só para terminar. Vai terminar? Se você botar o Pedro, o Mister, que é um avançado, hein? Ele tá pedindo isso. O Mister que era um avançado, é um centroavante, um jogador dentro da área. Tá pedindo desde que ele chegou. Ele tá querendo um avançado. E o Pedro joga. O Pedro tem essa característica. E um recuado. Falando em Jesus ele fica, vamos dar uma olhadinha aí. Ele tem contrato até quando? Até 1º de junho. O Flamengo negocia para que ele fique pelo menos até 31 de dezembro de 2020. Ele declarou lá no Catar o seguinte: eu só me vejo fora do Flamengo em 5 grandes clubes da Europa, ou seja, ele restringiu o mercado dele. Quais seriam esses 5? Real Madrid, Barcelona, Porto. O Porto ele tem uma vontade de dirigir para completar o trio português. Atlético de Madrid. Eu não vou com o Simeone. Não, mas é o sonho dele. De repente. Ele falou assim: se não for um desses, não adianta nem me procurar que eu não vou.
E para ganhar Champions, ele tem que colocar os ingleses na mira também, que é um sonho dele trabalhar na Inglaterra. Tem a dificuldade de idioma, mas assim, se vê nos últimos anos, a Inglaterra sempre coloca times nas semifinais e nas finais da Champions League. Então você pode colocar aí um Manchester City, um United, o próprio Liverpool, né? Será que o Jesus fica até o final de 2020, por exemplo? Porque se ele cumprir o contrato e for embora, ele sai no meio da temporada. Ô, João, vou dizer um negócio pra você. Eu já tive algumas visões sobre esse fato. Né? Pois não, você é mesmo. Porque Sim, mas um visionário, né? Você tá andando na rua... Não, tipo Fátima, assim, você para pra raciocinar. Você não para pra raciocinar? Não, porque você dá uma paradinha pra raciocinar assim, você fala assim, puxa vida. Ele deu uma declaração que é um indicativo que ele vai sair. Já teve isso, não teve? Já. Sim. Aí daqui a pouco ele dá outra entrevista e dá um indicativo que ele vai ficar. Então eu já pensei que ele fosse sair e já pensei que ele fosse ficar. Agora tô achando que ele vai ficar. Quando teve aquele negócio, o Flamengo vai conversar com ele no fim do ano para decidir se ele fica ou não, fiquei meio com o pé atrás. Agora eu acho que é legal. Para comprovar que ele quer ficar no Flamengo. Eu acho que sim. Ô, Fábio Azevedo, você tem notícia aí? Tá no nosso site, inclusive, João, aqui no foxsport.com.br, que segundo o Diário Record de Portugal, a bola da vez para o avançado, como você denominou, meu jovem Pascoal. Muito obrigado pelo jogo. Seria o Luiz Felipe, atacante de 26 anos do Sporting. Um pedido do Jorge Jesus. Aí duas coisas me remetem a isso. Se ele pede, ele quer continuar. Ele vai ficar fazendo lista, vai fazer planejamento, se ele não vai continuar. Ele tá muito feliz aqui, né? E o 9, ele quer, independentemente da permanência do Gabigol. Porque vamos voltar um pouquinho no tempo? Quando ele quis o Balotelli, não é porque o Gabigol ia embora, era para jogar com o Gabigol. O Gabigol joga pelo lado. Exatamente. Ele quer botar ele gosta em alguns momentos, não em todos os jogos, em alguns momentos ele gosta do centroavantão. E quem funcionou bem de centroavantão também? O nome do rapaz é Luiz Felipe. Isso, com PH, LY, entender tudo. Que o contrato do Luiz Felipe não está condicionado ao tempo de contrato do Jesus. Não, quero dizer com isso? Claro que não. Caiu o Luiz Felipe vem, faz um contrato de 5 temporadas com o Flamengo, Jesus aparece uma proposta do Barcelona, Real Madrid ou de um dos Manchester e ele vai embora e o Luiz Felipe fica aí. Então também... E detalhe... Isso é muito relativo, né? O Sporting estaria pedindo... Ele pode querer para agora, mas de repente depois ele pode ir para um outro projeto e o jogador fica aí, né? Não, perfeito, mas quando eu digo isso... É a herança que os técnicos deixam. Não, perfeito. O Guerreiro tá lá no Flamengo, Mas quando eu digo é o seguinte... Quando eu digo que se ele está pedindo agora, ele não vai sair em maio. Me parece que ele fica até dezembro para fazer uma temporada inteira. Se surgir um Barcelona como o João tá aí falando? tudo bem, se surgir, mas a tendência é ele sair agora, não sair em maio. Ou ele renova, ou ele sai agora. Eu duvido que ele fique até maio e saia em maio. O Sport queria, pelo menos a segunda publicação, 10 milhões de euros, João, por ele. O Luiz Felipe tem 1,88 m, é um atacante alto, 26 anos, é natural de São Gonçalo do Sapucaí. Se não estou enganado, fica em Minas Gerais. Ele começou no Desportivo Brasil, em Minas mesmo, né, produção? Obrigado. Desportivo Brasil, passou pelo Standard de Liège da Bélgica, Beira-Mar, português, né? Estoril, também lá em Portugal, Feirense, também. Passos de Ferreira e está no Sporting, onde tem 17 gols em 42 jogos. Ele é natural de onde? São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais. Aqueles casos que saem daqui sem que a gente veja jogar. Triângulo Mineiro. É um avançado, é um jogador de área, grandalhão. É o que quer o Jorge Jesus. Muito bem.